Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, fazer aqui um vídeo rapidinho para conversar com vocês a respeito do Tuxedo OS, respondendo aí, né, algumas dúvidas que eu vejo bastante aqui nos comentários dos vídeos, né? Qual a distro principal? O Tuxedo é melhor que o Big Linux? Não sei o que, cara. Eu prefiro o Big por ser uma distro brasileira, né? Então eu sempre recomendo o Big primeiro antes de você testar outras opções. Mas o fato é que para mim, que estou utilizando NVIDIA, né, como placa de vídeo, eu acho que o Tuxedo é a melhor distribuição e sem dúvida é que melhor tem me atendido, né, desde o finalzinho ali de 2023 até agora no início de 2024, tá? É uma distro que manteve um desempenho constante, né? Não posso dizer que é o melhor desempenho, também não posso dizer que é o pior. É um desempenho legal, bacana, não nem falta, né? E às vezes até sobra, tá? Simples assim. É uma distro que tem conseguido trabalhar de forma magnífica com o meu hardware, tá? É um i5 7500, uma GTX 1050 Ti, um SSD, né, M.2 de 480 GB, né? E sem dúvida é uma distro que tem me atendido de forma bacana, né? A primeira inicialização, né, pessoal, você vai iniciar ali o modo live, vai ter algumas opções no início para você escolher, inclusive você pode inicializar já com os drives proprietários da NVIDIA, né, e claro, na primeira inicialização você precisa configurar ali a linguagem, tudo certinho, para ele iniciar o modo live já com o idioma que você escolher e também o formato de data e hora, né. O método de instalação, ele utiliza o Calamares, você tem a opção de formatar o disco, né, formatar com swipe, sem swipe, né, tudo padrão, pode escolher XT4, BTRFS ou outro formato que esteja disponível na tela do instalador, tá? Então é bem interessante essa questão aí da instalação, porque é muito fácil, né, pessoal? Com relação ao drive de vídeo, eles trazem, pessoal, um kernel aí, eles customizaram o kernel, né, para que funcionasse melhor, né, com o hardware que eles vendem, né, porque a Tuxedo, né, é uma empresa, né, que vende hardware, tá? Ela vende computadores com esse sistema pré-instalado. Então eles utilizam de um kernel que eles, né, sempre estão ali otimizando, né, implementando recursos proprietários e tudo mais. Porém que para mim são recursos que não necessariamente fazem a diferença, mas o kernel em si funcionou excelente, tá? Não tendo o que reclamar, eu tenho um bom desempenho, então é uma distro show de bola para trabalhar e jogar, né? Inclusive eu vou comentar com vocês no finalzinho ali, né, sobre jogos e o que eu estou achando dessa distribuição, tá? Já falei do kernel customizado, ele traz o drive 535 da NVIDIA, né, pré-instalado. Então, para mim, esse é o melhor drive. Existe o 545, mas para quem utiliza KDE Plasma, esse sem dúvida não é a melhor opção, tá? Esse drive aí tem me dado muitos problemas. Eu tive que recorrer ao fórum da NVIDIA para tentar solucionar e de fato não tem uma solução. A NVIDIA até agora não se pronunciou, já tem meses que a galera está reclamando. E esse drive eu não utilizo. Se o Tuxedo fazer uma atualização, colocar esse drive e não ficar legal, eu vou parar de usar o sistema. É isso, independente de qual distro esteja. Se tiver com esse drive, eu simplesmente não vou usar enquanto a NVIDIA não corrigir, né? Eu espero que até lá eu já tenha trocado de placa de vídeo, porque realmente eu quero pegar uma AMD, porque a AMD não tem essas frescuras. Apesar de eu estar tendo, né, um excelente desempenho com a NVIDIA aqui, nessa distribuição, eu acredito que com a AMD eu consiga ter mais flexibilidade, porque eu vou poder utilizar o Tuxedo, o próprio Big. Eu tô louco para testar aí as novas atualizações do Big Linux, mas com a NVIDIA não dá, cara, infelizmente, né? Uma outra coisa, pessoal, é que ele é base Ubuntu, e por ele ser base Ubuntu, ele tem uma vasta documentação na internet que você pode pesquisar, entrar em fóruns, tirar dúvidas. A gente tem um Discord aqui que tem muita gente que utiliza a base Ubuntu, que pode te ajudar pessoalmente, né? Não presencialmente, mas pessoalmente, porque tem um chat, tem as salas de conferências que você pode ativar de suporte, a galera monta a conferência, te ajuda, dá para fazer chamada, dá para compartilhar a tela e tudo mais aqui no Discord. Então, nosso canal tem um foco bacana aí em não só trazer você para esse mundo Linux, mas também para te ajudar a se integrar nesse mundo juntamente com a gente, tá, pessoal? Usuários comuns. Eu não sou professor de Linux, eu não sou professor de script, eu não sou programador, eu não sou nada dessas coisas, eu sou apenas um usuário que gosta de Linux, gosta de compartilhar experiências, né, tem bastante bagagem para falar sobre usuário comum, tá?
eu tenho muita bagagem para compartilhar com vocês com relação a experiências de usabilidade, né? Se é bom para jogar, se não é, como tá o desempenho, se tá ok, se os aplicativos funcionam, tudo mais. De vez em quando eu faço um vídeo como resolver alguns problemas, né? Como instalar aplicativos, ou remover, ou corrigir algum erro de kernel e tudo mais. Mas eventualmente, tá, pessoal? O foco do canal não é esse. O foco do canal é trazer o usuário a conhecer novas alternativas de sistemas operacionais baseados em desktop. Fechou? É isso daí. Uma outra coisa interessante é que essa distro, pessoal, ela funciona muito bem com o formato BTRFS. Eu vou deixar um print aqui na tela para você estar visualizando de um teste que eu fiz agora, né, e o meu SSD ele promete 480 MB. A única distro que conseguiu ultrapassar esse limite foi o Big Linux e o Tuxedo OS. Tá? A maioria das outras distros não passa dos 480 e no máximo chega ali nos 500, tá? Mas o Tuxedo e o Big Linux conseguiu chegar no formato além disso, tá? Lembrando que toda vez que eu instalo uma distro eu uso o BTRFS. Então eu acho que não é culpa do formato, porque se fosse assim, todas as distros instaladas em cima do BTRFS poderia ter um resultado tão bom quanto o que eu tive aqui com o Tuxedo e o Big Linux. Fechou? Uma outra coisa que eu falei que eu ia comentar para vocês até o final do vídeo, mas eu acho que esse assunto a gente vai falar um pouquinho mais, né? Então é sobre desempenho. Bom, para a produção de conteúdo, trabalhar com edição de vídeo, né, edição de imagem, criar as capas aqui do canal, montar conferências com a galera, tudo mais, fazer live stream, que eu faço bastante live aqui no canal, todo mundo vê. É uma distribuição que tem funcionado extremamente bem. Tá? Eu não tenho do que reclamar, nunca tive problemas durante as lives com questão de congelamento, nada disso. O meu único problema é com o meu microfone. Todo mundo sabe aí a dificuldade que eu passo com o microfone. Muitas das vezes ele não tá, né? Às vezes não tá mal conectado, às vezes tá mal conectado, às vezes o redutor de ruído que eu uso via terminal não funciona. Né? Agora eu descobri, né, como configurar o OBS e esse problema praticamente foi sanado. Mas ainda assim, pessoal, eventualmente eu tenho algumas interferências elétricas aqui, porque o meu setup não está totalmente organizado, né? Tanto que vocês estão vendo ali um guarda-roupa ali atrás, exatamente, porque basicamente eu estou trabalhando aqui no meu quarto, né? Então não é o melhor local, não tem um isolamento acústico, não tem nada, então tem muita interferência aqui, então não tem microfone que aguente, né? Então não posso reclamar muito disso. Então com relação ao desempenho, pessoal, para produção, para trabalhar, para editar planilha, para criar artigo, para editar vídeo, para gravar e tudo mais, igual estou utilizando nesse momento o meu celular sem fio pelo Irium Webcam. Nenhuma distro funcionou isso. O Tuxedo funcionou, cara. Eu abro o aplicativo no PC, né? Abro no celular e ele já conecta sem fio, né? Lembrando que meu computador está conectado via cabo, né? E o meu celular via Wi-Fi. E cara, funciona de forma assim, ó. Supimpa, cara, bom demais, tá? Excelente. Mão na roda, porque eu não preciso conectar cabo nem nada. E funciona muito bem, tá? Então não tenho do que reclamar. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês com relação a games, tá? Eu utilizo o Drive 535, esse sem dúvida é o melhor drive para a minha placa. Para a sua pode ser que o 545 funcione melhor, então vale a pena você testar e tirar suas próprias conclusões, tá? Eu testei o Manjaro recentemente aí no canal, né? Vai fazer mais ou menos um mês aí. E com o Drive 545. Eu cheguei a mencionar durante a live que as animações dos sistemas de vez em quando davam umas engasgadas. É exatamente esse problema. Esse Drive 545 ele está tendo um problema com o frame rate do monitor. Então quando você vai manusear as janelas, né, o compositor e tudo mais, que ele precisa lidar com todo esse gerenciamento de exibição de janelas, ele tem problemas de travamento, de engasgos, né? Alguns são imperceptíveis, em alguns momentos você vai parecer mais que está travando o sistema por causa disso, quando na verdade não está, o desempenho está ok, mas por causa desse problema com o Kinwin, né, e também o gerenciador de composição das janelas, que esse drive está tendo, né, esse problema, então você vai acabar percebendo essa falha e você vai achar que realmente o desempenho está ruim. Mas na verdade não, né? Tanto que eu fiz live do Farlight, joguei o Truck e tudo mais ali no Manjaro e funcionou, ó, bom pra caramba. O problema é mais para produção, né? Para jogar tá ok, para produzir eu acho que não, porque você precisa manusear diversos aplicativos, sempre tá abrindo e fechando janelas do sistema, então eu acho que isso vai atrapalhar visualmente. Para mim me causa fadiga, tá? Eu tá vendo um sistema que a aplicação vai abrir e parece que ela trava, porque ela deu um engasgo e na verdade é um problema do compositor e tudo mais.
e a janela dá aquela picotada ali, é muito chato de visualizar isso daí. Então eu acho que essas são algumas observações gerais que eu acho que vale a pena todo mundo que vai testar essa distro levar em consideração, né? Então aqui eu mencionei uns pontos que são universais, que todo mundo provavelmente vai observar quando for utilizar a distro, mas agora eu vou deixar aqui a minha opinião pessoal e a minha análise, no meu ponto de vista, né, para mim como um usuário. Cara, é uma distro que no primeiro momento, né, o visual do KDE padrão, ele já não é lá tão, né, atraente assim, tá? Vou confessar para vocês. Mas o pior mesmo, pessoal, é o plano de fundo. Cara, que wallpaper feio que eles escolheram para essa distribuição aqui, né? Mas isso é uma coisa que dá para você contornar na base do clique, né? Então com 2, 3 cliques você consegue alterar totalmente a aparência do sistema, né? Vou deixar passando para vocês aqui algumas imagens tal, né, no decorrer do vídeo aí do meu sistema, como eu customizei, como eu personalizei, né? Então assim, é fantástico, tá? Inclusive eu vou até tirar uma captura de tela aqui, né, porque eu deixei notas adesivas aqui com algumas anotações, né, para esse vídeo, né? E, cara, assim, é uma distribuição que tá me servindo muito bem, tá me agradando bem pra caramba. Claro que se fosse para comparar visualmente ela com o Big, eu acho que o Big ainda tá, né, um pouco à frente no quesito usuário final, né? Primeira impressão de usuário final, acho que o Big tá bem à frente, né? Agora, segunda impressão, ou seja, aquele usuário que já aprendeu a mexer no sistema e vai customizar, eu acho que as duas oferecem basicamente as mesmas ferramentas, com exceção da Control Center do Big, que ser mais completa, ter um gerenciador de drive mais completo, né, e ter vários recursos do Plasma integrado naquela central de controle para facilitar a usabilidade do usuário final. Então, eu acho que nessa questão de entrega final, o Big Linux está à frente, sim, mas no quesito funcionalidade, eu acho que o Tuxedo tá igual ao Big Linux. Para mim tem funcionado muito bem, não tendo o que reclamar. Eu acho que o diferencial de uma para outra é justamente esse, né? A Tuxedo ela tem o objetivo de entregar hardware proprietário com uma distro que funciona bem, né? E entregar uma distro sólida com uma base sólida e que funcione bem, né? O Big Linux, por outro lado, ele quer entregar uma distro que é sempre atualizada, funciona bem, e que apesar de ela ser base Manjaro, que o pessoal diz que costuma quebrar um pouco mais, ele traz ferramentas de recuperação que são basicamente a imunidade do sistema contra o usuário leigo. O usuário quebrar o Big, ele consegue resolver a grande maioria dos problemas sem precisar nem sequer abrir o terminal. Vou deixar para vocês aparecendo no card aqui e na descrição do vídeo o link da live que eu fiz ontem, tá? Deu 5 horas de live porque eu tive um imprevisto no meio da live e a live ficou parada ali por um tempinho, depois eu retornei. Mas se você dar uma olhada lá, né, assistir alguns trechos da live, vocês vão ver que eu só abri o terminal nessa distribuição aqui, eu acho que 2, 3 vezes, né? Uma única vez para dar um sudo apt, né, e instalar o Wine, e a segunda vez para compilar o Mangold direto do GitHub. Então assim, basicamente eu não usei o terminal para fazer nada, né? Então, cara, a gente tá chegando num ponto, galera, que em Linux está se tornando um sistema cada vez mais focado no usuário final. Não são todas, a gente ainda tem muitas distribuições que quebra a cabeça do usuário de propósito, eu acho que isso é desnecessário. É bom o usuário aprender a mexer com algumas coisas? É bom, mas eu acho que por livre e espontânea vontade é melhor ainda, não de forma forçada, né? Às vezes o cara baixa um sistema, ele não conhece, às vezes ele só viu falar daquele, não viu falar dos outros e acaba quebrando a cabeça com uma coisa que às vezes não tem nem necessidade, né, pessoal? Eu acho que vale a pena a gente observar esse ponto, né? Porque, cara, Linux, você que tá vendo esse vídeo agora e você nunca usou, se para você Linux é uma coisa complicada que só precisa usar terminal, cara, isso já caiu por terra. Se você baixar o Tuxedo, se você baixar o Zorin OS, se você baixar o Big Linux, se você baixar o Linux Mint, se você baixar até mesmo o Fedora, né? Que mais que a gente pode citar aqui? O Big Gnome, né? Que mais? Eu acho que tem outra distribuição aqui que é bem fácil, cara, utilizar. Tem um Garuda para jogar que já vem praticamente tudo pronto, né? Então assim, são vários projetos bacana, cara, que você não vai precisar usar o terminal para quase nada, velho, entendeu? Basicamente você vai ligar, configurar algumas coisas na base do clique e começar a utilizar, né, o seu sistema no dia a dia aí, né? Então acho que precisa ser desmistificado essa coisa aí do terminal.
hoje em dia, porque apesar de ser uma ferramenta poderosa e útil para quem já conhece, para o usuário leigo, cara, isso daí mais assusta do que ajuda em alguma coisa, né? Então, eu acho que são esses pontos que eu queria comentar, tá, pessoal? Eu não sou muito bom de fazer roteiro de vídeo, então eu costumo improvisar na hora que eu tô gravando, tá? Essas são minhas observações, eu só anotei algumas coisinhas ali para poder ter uma certa, né, coerência ali na apresentação da distribuição, tá? Mas o fato é que é uma distro assim que eu só tenho poucos pontos negativos para mencionar. Eu acho que eles poderiam melhorar o visual primário do sistema, né? Que é aquilo que quando você boota live CD e começa a testar, eu acho que aquele visual padrão eles poderiam dar uma melhorada, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é necessário, tá? Não é uma obrigação, mas eu acho que é necessário para eles conquistarem uma base de usuário maior, né? Agora, com relação daí para frente, já que é uma coisa que vai mais pro funcional do que pro visual, eu não tenho ressalvas negativas a mencionar nesse vídeo. Eu acho que é uma distro que é sólida, é uma base bacana, que é a base Ubuntu. Eu acho que é uma distro consistente naquilo que ela entrega em relação a desempenho e estabilidade e funcionalidade, né? E eu acho que, cara, se eu fosse ficar falando aqui só os pontos positivos, eu acho que eu faria um vídeo de 1 hora e não conseguiria mencionar quanta coisa legal que eu já tive com esse sistema. Uma das melhores experiências que eu tive foi na instalação do próprio VirtualBox. Fedora, Big Linux, Manjaro, Linux Mint, todas essas distribuições aí, Zorin. Toda vez que eu instalo o VirtualBox, eu preciso instalar os módulos de kernel ou carregá-los manualmente via terminal. O usuário final não vai saber lidar com isso, né? Um usuário leigo que nunca usou Linux. Mas o Tuxedo eu não preciso disso. Eu baixo o virtualbox.deb, instalo e tá tudo funcionando, tudo perfeito. Os temas, as configurações, os módulos de virtualização. Eu ainda consigo habilitar a virtualização dentro da VM, ou seja, eu posso instalar um sistema na máquina virtual e dentro da máquina virtual instalar outra máquina virtual. Então, assim, a compatibilidade com o kernel e o VirtualBox dessa distro tá excelente, tá? É isso que eu tenho para falar. E, galera, sem mais delongas, não vou me estender muito nesse vídeo aqui. Talvez falte até imagens para ilustrar esse vídeo aqui no final das contas, mas eu acho que é isso, né? Essa é a minha opinião sobre o Tuxedo. Eu acho que é uma distro que vale a pena ficar de olho em 2024. E a distro que eu iniciei, de fato, o ano utilizando, né? Porque eu acho que até ali, depois do ano novo, eu ainda estava no Zorin e tal, oscilando entre o Tuxedo e o Zorin, mas no final das contas o Tuxedo se mostrou muito mais eficiente na entrega dos recursos que eu gosto de utilizar. Sem sombra de dúvidas, eu acho que ele está, para mim, né, que já tem um pouco mais de experiência, ele consegue me oferecer e proporcionar experiências mais, né, flexíveis, né, mais possibilidades do que o Zorin me entrega. Apesar do Zorin ser uma excelente distro, eu gosto do KDE, curto o KDE, gosto de customizar meu sistema ao meu gosto. Eu enjoo, eu vou lá e mudo, né? Se eu não gostar de um ícone, eu vou lá e troco. Se eu não gostar do plano de fundo, eu vou lá e troco, né? Muita gente critica esse tipo de coisa na interface, mas eu acho que eles não deveriam mudar isso, porque esse é o ponto forte da interface gráfica KDE. É deixar que o usuário tenha liberdade em escolher como ele vai utilizar o sistema e como esse sistema vai ser produtivo para ele, em vez de só pegar e entregar uma interface e, né, dane-se o usuário, né, ele vai ter que usar aquilo ali pronto, igual o Windows faz, né. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, dá uma olhada nas sugestões que vão aparecer nos cards aí, tem bastante vídeo legal aqui no canal, galera, e lógico, não esqueça de acessar o nosso grupo no Discord, tá bom? Lá você vai poder compartilhar ideias, tirar dúvidas, sanar dúvidas de outras pessoas e também vai receber o suporte dos nossos usuários que participam lá, tudo bem? É isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.